Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher e começo partilhando uma memória minha. Quando eu era criança, todo dia às 6 da tarde eu ficava na calçada esperando a minha vizinha, a dona Josefa, aparecer para me contar histórias de como a vida era quando ela era jovem. Eu lembro de ouvir todas as vezes: vida de mulher nunca foi fácil. Eu entendi quando fiquei adulta. Eu cresci, mas continuo acreditando que a gente pode aprender todos os dias compartilhando experiências com outras mulheres. Isso de competitividade não é bom não, bom mesmo é somar. Nesta edição, vamos somar a história de duas mulheres que começaram a vida em tempos e lugares diferentes, mas que têm algo em comum. Vocês conhecem esse barulhinho aqui, tá ouvindo? É o som da matraca do São João do Maranhão. A gente vai conversar com a Maria José Lima Soares, presidente do Boi de Maracanã, e com a Valquíria Araújo, empreendedora e artesã aqui de São Luís. O Toda Mulher está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe a Maria José Lima Soares, ela é presidente do Boi de Maracanã, e a Valquíria Araújo, que é empreendedora. Mas antes da gente começar a conversar, vamos conhecer o trabalho da Valquíria e saber como está o mercado de artesanato na capital. A Valquíria percebeu que a matraca, esse instrumento tradicional das brincadeiras de Bumba Meu Boi, entre eles o Boi do Maracanã, da Maria, é, além de um grande símbolo do nosso São João, uma oportunidade de gerar renda durante o ano inteiro. Vamos saber mais na reportagem. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz essa toada pra ti, Maranhão. Terra do babaçu, que a natureza cultiva. A toada está na ponta da língua e o caqueado da matraca no ritmo da maior festa popular do Maranhão. A cantoria é da Valquíria, uma empreendedora do segmento de peças em madeira personalizada. Há cerca de 2 anos, o carro-chefe das vendas é a matraca. A Valquíria é uma amostra do universo de pessoas que tem no São João uma oportunidade de negócio lucrativo. Procurei parceiros que pudessem me ajudar a fazer a personalização dessas matracas. E aí foi um sucesso, várias pessoas procuraram, tanto é que no São João, no Dia dos Namorados, foi um produto muito procurado, de presente, as pessoas, os namorados, os casais se deram muito de presente às matracas. E aí continuou, mesmo depois do São João, muitas pessoas me procuraram ainda, no centro, até em alguns restaurantes daqui de São Luís, me procuraram para fazer a revenda desses produtos locais, né? E aí as matracas entraram. Junto com os outros produtos, as matracas também ficaram como item permanente de venda. Tanto é que durante o ano todinho eu sempre tenho matraca para venda, porque sempre tem gente procurando para dar de lembrança, ou para turista, ou então para alguém que vem de fora, ou então até para gente daqui mesmo, né? Porque esse é o intuito do negócio. Mas antes de chegar até aqui, as matracas percorrem outros caminhos. O barulho vem das máquinas do Josivaldo. Na oficina, as encomendas para fazer as matracas começam a chegar cedo, meados de abril. É garantia certa de um extra de pelo menos R$4.000. Já injeta uma renda maior, que eu também já uso já para comprar novos maquinários, porque no próximo ano já tem de novo. E também do decorrer do ano, porque não é só em São João, eles pedem direto para vender em feiras de artesanato, para vender no Reviver, no centro. Em algumas festas também tem arraiais também fora de época, que também o pessoal pede muito. Em média, são 500 encomendas nesse período. As matracas podem ser feitas de diferentes madeiras. Para cada uma, um som diferente. Aí temos aqui cumaru, que é parente do ipê, já é mais grave. Ó. Ipê. E maçaranduva, que também é bem densa e também é bem aguda. Só que já dá um pouco para grave. Ó. O ipê e o roxinho são bem mais agudos. O pessoal mais gosta, que entra em contraste com o pandeirão,
com chocalho, que já faz um som mais aquele que é o diferencial do bumba boi de matraca, que é o agudo da matraca. E viva São João, gente! Depois dos cortes, a personalização com trechos de toadas. E depois que as matracas passam pelas máquinas onde recebem toda essa personalização, é hora de chegarem aqui nas mãos habilidosas da Valquíria, que dão um toque especial em um processo de acabamento, até que o produto esteja assim no ponto de ser entregue ao cliente. Elas são lixadas, recebem camadas de verniz e um barbante para finalizar a produção. Nas embalagens, um toque especial, um presente único que faz abrir o sorriso de quem recebe. Do ateliê particular da Valquíria para o maior conglomerado de artesãos de São Luís, o Seprama tem cerca de 40 estandes e todos com um pouquinho do Maranhão. Por aqui também é o São João que deixa tudo mais aquecido. É o São João o nosso maior carro-chefe. É onde a gente vende mais e consegue dar trabalho e renda para a nossa população que está expondo aqui. Algum desses estandes tem mesmo o São João como carro-chefe. Produtos que enchem os olhos de turistas que vêm de fora e de gente aqui do Maranhão também. Olha a beleza desse chapéu. E alguns desses artesãos fazem dos estandes o seu próprio ateliê. A Andrelina, por exemplo, está em plena produção de um desses adereços que as mulheres adoram usar na festa de São João. A expectativa sempre é muito boa para o São João. E a renda sem comparável, né? Já que a gente tem aquela demanda, a renda também aumenta quase que 100% do nossa renda durante o ano todo. Esse período a renda aumenta bastante mesmo. A festa que enche o Maranhão inteiro de sotaques é garantia também de economia girando, inclusive os pequenos negócios, onde a maioria empreende em casa. Gente que sabe aproveitar muito bem tudo o que o São João oferece. No dicionário, matraca significa uma pessoa que fala muito, tagarela. E também pode ser um pássaro, a saracura matraca que vive nos mangues. Aqui no Maranhão, a gente chama de matraca esses dois pedaços de madeira ligados por corda que fazem esse barulho, ó, estalado. E que também fazem o coração de quem segue o ritmo bater forte. A Maria, no batalhão do Maracanã, deve se sentir assim, né? A Valquíria também. Sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher de hoje. E a gente conheceu agora, há pouco, não é, com a exibição da matéria, um pouquinho da tua história, do teu trabalho. Eu também quero conhecer, antes da gente voltar a falar sobre o artesanato teu que você está levando para o resto do Brasil, para o mundo até, porque eu acredito que tem turista que passa aqui e leva a matraca que você personaliza. Eu quero conhecer, eu quero saber quando foi que a matraca entrou na vida da Maria. Pois é, um som contagiante, né? É uma coisa que arrepia, né? A hora que você tem a matraca, ela é um instrumento, né, que compõe uma orquestra dentro do boi de matraca tradicional. E no boi de Maracanã não poderia ser diferente. E eu era mutuca, né? Eu comecei no boi do Maracanã, batendo minha matraca, que é a coisa muito gostosa, muito bom. Hoje não, hoje eu cheguei como presidente e que quem acompanha o sino não toca a procissão, né? E aí, hoje eu não consigo mais bater minha matraca, porque eu tenho um compromisso muito grande, de uma responsabilidade muito grande de cuidar desse batalhão. E aí a gente não consegue bater a matraca, mas um som gostoso, uma trajetória de vida que eu tive batendo matraca foi gostoso demais. Mas o batalhão está lá composto por muitas matracas, matraca essas que a gente também consegue confeccionar e personalizar com a logomarca do Maracanã. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso, mas eu queria que tu explicasse antes, para quem está acompanhando o nosso programa, o que é a mutuca. De vez em quando a gente fala sobre isso, mas o que é a mutuca e por que o pessoal chama a mulherada de mutuca, gente? Então, a mutuca é aquela mulher que corre atrás dos bois, né? Ela não tem nenhum compromisso de estar
arrumada, alinhada com as indumentárias, e ela tem a matraca dela lá e é a mutuca. Eu ouvia muito o Humberto falar das mutucas. Olha, aí tem um monte de mutuca que está correndo atrás do boi. Então eu cheguei no Maracanã e sempre digo que eu era mutuca, né? E uma coisa que é muito boa a gente ser mutuca, porque a gente está correndo atrás dos bois nos arraiais, né? Sem nenhum compromisso mais profundo, um compromisso. Mas tem um papel importante, né? Porque eu sei que a mutuca é aquela coisinha que assim, não deixa ninguém parado não também. Deixa. Não deixa dormir. Não deixa dormir, não deixa parado, e toca o tempo todo, e isso é muito bom. Pois é. E Valquíria, a matraca entrou na tua vida mais ou menos, tem uns 2 anos que você percebeu que era um nicho de negócio. Como foi essa história? Quando foi que você percebeu, deu esse estalo, o estalo da matraca? O estalo da matraca veio no começo da pandemia, que eu já trabalhava com decoração, e eu pensei logo, o intuito era levar para a casa das pessoas objetos maranhenses, que esse era meu nicho. E aí, quando chegou no mês de abril, eu logo imaginei, se eu já trabalho com itens personalizados de madeira, por que não as matracas, que seria só colocar personalizar? E aí fiz as primeiras 4 matracas, vendi para uma pessoa só, e essa pessoa pediu para eu fazer uma outra com o nome dela. E a partir daí, começaram as encomendas, começaram a divulgar nas redes sociais, e começou a chover encomendas. É interessante que você começou justamente naquele momento em que, para as brincadeiras de Bumba Meu Boi, foi muito para o artista em geral, que a gente precisou ficar em casa por conta da pandemia, e tudo que é apresentação, show, todo mundo parou e foi viver aquele momento, não é, que impactou todo mundo em todos os sentidos. Para ti resultou em um negócio, não é? E eu acredito que daí vem aquele sentimento que as pessoas e o pessoal do Maranhão, o povo do Maranhão, está adquirindo, que é aquele sentimento de pertencimento, né? Querendo a nossa cultura, exalando a nossa cultura para a gente mesmo. Nem sempre a gente precisa fazer as coisas só para as pessoas de fora. Eu bato muito nessa tecla que, quando eu vendo a matraca, o intuito não é para vender só para o turista, é para te ter na tua casa como objeto de decoração, porque se você for na minha casa, tem lá uma matraca minha, com o meu nome personalizado, porque é a minha casa, é a minha cidade, é a minha cultura, e esse é o intuito. E falou em São João, o pessoal já fica pensando logo no pandeiro, na matraca, naquele som, E a gente estava falando da pandemia, vocês precisavam se reinventar também, né, Maria? Lá no Boi, foi uma coisa, na sede do Boi deve ter sido uma coisa bem complicada, né? Foram 2 anos, assim, eu costumo dizer que nós somos sobreviventes, né? Porque a gente passou 2 anos foi muito difícil, a gente vivendo isso, vivenciando isso, cuidando de tudo que é do Bumba Meu Boi, especificamente do boi do Maracanã, e de repente a gente parou, né? A gente se reinventou, sim, com as lives, né? A gente conseguiu ainda deixar as pessoas em casa e a gente fazendo as lives, transmitindo ao vivo, e que era um outro cenário, era uma outra coisa diferente, que a gente nunca imaginou que a gente pudesse viver isso, né? E a gente se perguntava assim, se o Humberto fosse vivo, será que ele estava vivendo isso? Será que ele ia conseguir fazer isso? Ficar em casa, sem receber ninguém em casa, que foi o meu caso, né? Os meus filhos, não chegou ninguém na nossa casa, era só nós, não tinha ninguém, não podia chegar ninguém, não podia falar com ninguém. Eu fiquei com medo de chegar perto das pessoas, eu ia muito na sede, mas só eu, não tinha ninguém lá, tinha um grupo bem pequeno, mas todo mundo equipado, então isso foi muito difícil para nós. Mas a gente conseguiu ainda ver o som das matracas, ainda ver o som dos pandeiros, mesmo com uma quantidade muito reduzida, com máscara, álcool gel borrifando, uma detetização fazendo na nossa instituição, mas a gente viveu isso. E é engraçado que
é outra coisa em comum de vocês, não é? Vocês usaram as redes sociais, que foi esse instrumento que ajudou a manter, não é? De certa forma, não era aquele mesmo calor humano. Para quem vive em comunidade, foi realmente muito complicado. Muito. A gente está acostumada a compartilhar, estar ali dividindo tudo, de repente eu preciso me isolar e aí você vai viver num mundo que é visto pelas telas. Inclusive, o negócio foi por causa da pandemia, né? Que eu trabalhava em outro ramo, que era decoração, eu senti que o mercado diminuiu totalmente, meu Deus, eu preciso me reinventar. E aí foi um momento realmente que eu notei que as pessoas estavam ficando em casa, senti que as pessoas queriam receber ou então cuidar mais da família, e cuidar de planta, os pets. Então, foi aí que, meu Deus, eu vou vender decoração, porque é o que as pessoas estão fazendo no momento, é cuidando das suas casas, cuidando da sua família dentro de casa. Exato. Você falou que também confecciona matraca, não é? E a gente tem umas pessoas no barracão, um diretor nosso, né, que cuida dessa pasta, especificamente da parte da matraca, que ele confecciona, ele pinta, e ele coloca a nossa logomarca, que é a logomarca do Boi do Maracanã. E a gente geralmente oferece para as pessoas que são os apoiadores do nosso boi, pessoas que vêm de fora, geralmente que são amigos do Boi do Maracanã. A gente tem lá uma sacola com um kit para oferecer. E para o próprio batalhão, né? A gente já conseguiu hoje já mandar fazer muitos pares de matraca para que a gente possa distribuir para os brincantes do nosso boi. Tá, aquela orquestra, virar uma orquestra. Com certeza. Agora, eu vi na matéria lá, o marceneiro, a pessoa que fabrica para você, explicando que cada madeira tem um som diferente, né? Que ela vai mudando de... Eu acho que o IP tem um som. O IP, a tem um estudo sobre isso ou não é empírico não mesmo no fazer da marca? Eu acredito que é muito no fazer. E aí também quando a gente conversa muito pelo aplicativo, e aí ele sempre me manda foto, Val, tem essa assim assado, tem essa mais escura, tem essa mais clara. Eu disse, mas essa daí vai fazer zoada, porque geralmente a pessoa quando chega para comprar vai logo perguntando, faz zoada? Tem barulho mesmo? Tagarela, estala. Tem barulho mesmo? Essa matraca toca mesmo? Toca mesmo. A pessoa não entende que ele que tem que saber manusear a matraca, né? Ou então também já chegam, já aconteceu várias vezes, mas me diz como é, porque tem gente que não sabe de jeito nenhum, como é que a gente bate isso aqui? Aí bate de qualquer forma, e aí às vezes tu tem que mostrar para a pessoa, porque mesmo sendo daqui tem muita gente que não sabe, né? Ou que não tem aquela cultura de estar indo nos arraiais, de estar vendo como é que os brincantes fazem, porque querendo ou não, os brincantes já têm lá toda a sua sintonia, não precisa de muita coisa não, já está aqui incutido nele, né? Exato, e sabe o que eu acho interessante? Quem acompanha os arraiais, quem conhece os arraiais, que vai em um arraial, outro arraial, você sempre vê que nos batalhões, eu chamo de batalhões, que os grupos chegam, tem matraca de todo tamanho. Sim. Gente, eu fico impressionada, porque haja abraço, não é? Haja abraço, né, Maria? Realmente, tem matraca de todo tamanho. E hoje não, as pessoas que usam esses 2 paus de matraca, né? Que são 2 pauzinhos, eles já estão civilizados. Mas antes não. Você vê, era pra briga. Nossa, virava uma arma. Uma arma. Na verdade, você vê, tem a história contada lá no João Paulo, que eu vi muito Humberto contar, é que a gente não poderia passar do João Paulo para lá, porque tinha os bangalô, tinha tudo isso, e os paus, eles achavam que era para briga. Então, as pessoas rústicas, as pessoas mais menos favorecidas, as pessoas... Então, essas pessoas que estão com esse pau, isso é para brigar, estão armados. Tanto é que a gente conta isso num livro Memória de Velho, que é do Humberto, né? E aí, que é como se fosse uma arma. Hoje não. Hoje está todo mundo tocando sua matraca, seja ela qual for o tamanho. De uma madeira bonita. Fazendo de uma madeira bonita, aí invernizando, personalizando, né? Personalizando, né? Por exemplo, lá no Maracanã nós temos vários pares de matraca que tem a foto do Humberto, né? Tem a foto do Humberto no museu dele. Então, no museu que a gente conserva a memória dele.
E é isso. E hoje, graças a Deus, todo mundo brinca, pede a sua matraca emprestada do companheiro, bate, depois devolve. E é assim, o boeiro nato, ele tem a matraca dele. Então, ele não empresta para ninguém. Se ele emprestar para alguém, ele vai estar bem aqui do lado. Tu terminou de tocar, tu já devolve a matraca, né? E o boeiro que ele realmente tem essa sensibilidade do instrumento dele, especificamente a matraca, ele guarda. Ele não joga fora. Ele guarda para o próximo ano, ele conserva. Porque antes a gente confeccionava o tempo todo matraca para dar. E no outro ensaio, nas outras apresentações, tinha que dar de novo. E a gente, olha, o que a gente fez? O que a gente educou no Maracanã? Tá aqui a tua matraca. Agora, essa tua matraca, ela vai começar agora no primeiro ensaio e vai até o São José de Ribamar. Que é o final de tudo, desse ciclo. Exatamente. Hoje não, hoje nós vamos ter 2 meses de São João, isso é muito bom, tem ainda toda uma trajetória de vida aí, de apresentações do Boi do Maracanã e dos outros grupos também. E nós estamos aí nessa incumbência de levar para os arraiais essa matraca gostosa com esse som contagiante. Você falou em memória, você quer falar? Pode Eu falar. acredito que depois da pandemia, que aí os arraiais e o São João deu uma prolongada, é como se tivesse mesmo o sentimento de eu quero ainda viver muito isso, prolongando esse sentimento de São João. Depois da pandemia que a gente ficou obrigado a ficar, não vamos aproveitar mais esse sentimento. Aí agora vamos agora, se duvidar, se deixasse os brincantes, com certeza daí iam a agosto, não iriam? Com certeza. Do mesmo jeito que começou as apresentações, o São João do Maracanã iria até agosto, setembro, outubro. Até porque para o boi é o ano inteiro mesmo, para quem tem cuida. Agora, você falou na memória, no livro de memória do Humberto, mas a gente vai para um rápido intervalo e eu quero conhecer um pouco da memória de vocês, da Valquíria e da Maria, sobre a cultura maranhense. Vocês são daqui da capital e eu quero conhecer um pouquinho desse envolvimento de vocês com a cultura e o que ela significa para vocês. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com esse bate-papo gostoso com a Maria e com a Valquíria aqui no Toda Mulher. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento Estadual com Toda Mulher. Nesse programa, eu converso com a Valquíria e com a Maria, que é presidente do Boi de Maracanã. A Valquíria é artesã e empreendedora e a gente estava falando de memória. Você, com certeza, uma mulher que está ali desde o início da construção, desde o início não, porque o Boi de Maracanã é secular, é centenário, né? Mas você ajudou muito a construir essa história ao lado do Humberto, não é? Como é que você vê o papel da mulher dentro dessa tradição? E depois eu quero ouvir a Valquíria sobre as memórias dela de mulher dentro desse meio, não é? Que é o meio do artesanato e tudo. Na verdade, a gente vem mantendo uma tradição que vem passando de geração para geração. Chegou na minha geração. Eu tive o privilégio dos mais de 40 anos que o mestre Humberto cuidou do Maracanã, eu tive o privilégio de estar 31 anos. E hoje eu estou numa continuidade, ele já com 8 anos de falecido. Então, para mim é uma honra poder cuidar desse legado, cuidar dessa trajetória, desse patrimônio, né? Que essa é a ideia, essa é a valorização. Não é fácil, eu como mulher, você sabe que mulher cuidando de um batalhão, mas um batalhão que me respeita muito, e isso para mim isso é que faz com que eu continue cuidando do Maracanã. Para mim é muito honroso poder cuidar ainda dessa trajetória do Humberto que ele deixou, não só para mim como viúva, mas como os filhos que estão lá, os nossos filhos cuidando. Cada área do nosso boi tem um filho lá que está cuidando, e isso de grande importância para nós. E a gente tem momento que a gente precisa mesmo ter pulso para cuidar das coisas, né? Eu te perguntar. Ter pulso. Que momento é mais difícil para você nessa gestão? Eu acho que a maior dificuldade nossa
em a gente ter o elemento para que a gente possa ter a sustentabilidade desse grupo. Um grupo como o Maracanã não é fácil, né? A gente tem mais de 300 brincantes só caracterizados. Isso sem o povão que vai, de matraca, de pandeiro, de tambor-onça, as mutucas que vão atrás, as pessoas que vão acompanhando atrás do nosso boi. A gente anda em média com 8 ônibus, tem dia que tem 10 ônibus. E é isso, essa quantidade de pessoas que a gente eleva para os arraiais. Mas, para mim, é muito bom. Eu sou, por ser mulher negra, né? Mas que todos lá têm o maior respeito e tem aquele acolhimento de que a gente não consiga deixar o batalhão de cuidar, porque a gente cuida com zelo, a gente cuida com amor, a gente cuida com carinho. E isso depois do que o Humberto partiu, que está lá junto do pai maior, assim, penso eu, a gente resolveu fazer todos os bois para ele. E cada ano que passa é um boi melhor do que o outro. É claro que tem muita dificuldade. A gente fazer um boi como fazer o boi do Maracanã não é fácil. Um custeio muito alto, custeio às vezes desse que a gente não tem, mas a gente tem a credibilidade, a gente tem a responsabilidade. E isso faz com que a gente coloque ele aí na rua para que as pessoas possam ver o brilho e o lírio que é o boi do Maracanã. Que lindo! E você já foi mutuca também? Ou você acompanha o batalhão sempre também? Como é que é a tua história? A minha história é assim, com Bumba Meu Boi eu não tenho história específica, mas com São João sim. Sempre quando estudei, saía naquelas danças de tambor de crioula, em colégio mesmo. Coreira, né? Sim, sempre saí. E aí acompanho com a matraca, sempre vou, sempre estava nos arraiais, antes da pandemia sempre estava nos arraiais, com os meus amigos, e levando matraca, indo atrás dos Bumba Meu Bois. E com a pandemia eu fiquei recolhida em casa, mas acompanhei muita coisa e percebi da arte popular. Eu sou muito ligada a isso, a querer que as pessoas entendam que não é só para fora. É pra gente que é daqui. É consumir as coisas daqui, ir nos restaurantes daqui, comer a comida típica daqui, sabe? E a matraca surgiu daí. Para mim é muito importante saber que eu estou levando, não só para fora, é um instrumento musical, mas, poxa, Valquíria, faz uma matraca para eu dar para minha namorada, que ela gosta do São João, gosta do meu boi. Eu recebi uma encomenda esses dias de um rapaz que o pai dele já faleceu e ele pediu para encomendar colocando o nome do pai dele e da mãe dele. Meu Deus do céu, quando ele recebeu a matraca, ele ficou emocionado e mandou vídeo chorando que aquilo era o pai dele. Te emociona também. Sim. É muito gratificante saber que a gente está levando, mesmo que a gente não esteja com uma Dona Maria dentro dos arraiais, dentro do Bumba Meu Boi, levando a cultura de uma outra forma. Ou seja, levando para casa das pessoas, levando para as famílias. E agora você também está entrando no ramo da camisa. É interessante, eu estava conversando com a Valquíria sobre isso, não é? Porque a gente tem uma cultura tão rica, tão diversa, mas se a gente for parar para pensar, essa coisa do pertencimento, de fazer o produto, né, do maranhense, com a camisa com a frase do maranhense, é uma coisa... Com um desenho de uma matraca. Parece algo novo, parece que alguém descobriu agora a cultura e viu que isso é um nicho de negócio também que gera renda, gera emprego, não é? Qual o sentimento de vocês com relação a isso? É como eu te falei, eu acredito que muita coisa eu acho que mudou, não só aqui no Maranhão, no Brasil não, mudou muito, as pessoas estão com um sentimento de pertencimento. Eu gosto do São João, eu adoro o São João, eu vou mostrar isso para o mundo, vou mostrar isso para a minha cidade, vou mostrar para a minha família que eu gosto. Eu gosto de ir no Reviver, eu tenho uma camisa do Reviver. É aquele sentimento mesmo de mostrar para o mundo. Maranhês na camisa também, né? Maranhão, meu país, né? Virou aquela, né? Realmente é o sentimento. E aí você já está fazendo as camisetas? Eu já tenho um outro nicho de negócio que é de vestuário, né? Porque eu tenho esse que é de arte popular, feita no Maranhão. E tenho esse outro que é de vestuário, que é para as camisetas. E aí a gente está tentando esse negócio agora.
E como é que a senhora se sente ver que a cultura, essa coisa bem tradicional de vocês, inspira, né? E hoje a gente vê que muitas pessoas estão fazendo moda, não é? Com a chita, com a estampa do boi, virou moda. Alguns estilistas, inclusive de outros estados, né? Estão se inspirando. Como é que a senhora se sente quando a senhora vem? Sinto assim, maravilhada, porque a gente chega nos arraiais, está lá a camisa Maracanã. Lindo! Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Um hino, né? Patrimônio do Maranhão hoje, né? Patrimônio, né? É um deputado daqui que sancionou a lei, né? Junto do governador, né? Patrimônio, Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Maracanã em todas as cores, né? Isso é maravilhoso. Humberto do Maracanã é lindo, é uma cultura viva, não cai no esquecimento. Todo mundo quer esbanjar alegria nos arraiais com a cultura que é do nosso estado. E amplia a curiosidade para saber mais sobre outras coisas, outras brincadeiras, não é? E aí a gente tem o Bumba Meu Boi, que é patrimônio, a gente tem o tambor de crioula, a gente tem esse centro histórico maravilhoso que chama a gente para o passado, para ouvir, né, sobre as lendas. Então a gente vive num estado muito rico e é importante que cada uma de vocês, né, leve esse sentimento, seja para dentro mesmo, porque às vezes a pessoa não consegue entender o que está dentro, perto, né, como para fora, né? E aí eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem, assim, qualquer mensagem que a senhora, enquanto pessoa que está lá à frente dessa brincadeira que é tão bonita, né, tão tradicional, tão forte, tão importante para outras mulheres que também têm seguido esse rumo. E você, para as mulheres que estão empreendendo, a gente viu na matéria que tem mulher que é artesã, faz aquele chapéu, o chapéu, né, que é lindo. É lindo, aquele cuidado, a delicadeza de você fazer o bordado também. Qual é a mensagem da senhora? Eu acho que é de um heroísmo muito grande. Não só a Maria do Maracanã, do boi do Maracanã, mas as outras mulheres que estão à frente de Bumba Meu Boi. Hoje a gente tem um percentual muito grande de mulheres à frente comandando os batalhões, né? De matraca, de orquestra, de baixada, de pandeirão. E isso é muito bom. E o que eu queria deixar uma mensagem aqui de carinho, de amor, dizer que isso é uma missão que alguém nos delegou, que tem momentos que a gente para e acha que não quer mais, e aí ele vem e diz, ainda não é o momento de deixar. E, para fechar aqui, nós do Maracanã temos um objetivo de ser devotos de São João. Exato. E você, Valquíria, qual a tua mensagem para as nossas artesãs queridas? Assim, minha mensagem é que as pessoas vivam a cultura e tentem empreender com ela. Porque eu não acho errado a gente tentar almejar outros lugares com a cultura maranhense. A gente pode empreender, a gente pode comercializar. A gente não precisa estar dentro do Bumba Meu Boi para dizer que gosta do São João. É um trabalho compartilhado em parceria. É um trabalho, tem várias mulheres, a Ana Maria está aqui, sabe, apoia. Então, é importante que a gente viva e que a gente tente e não fique com medo. Porque se eu tivesse medo das pessoas falarem para mim, Valquíria, tu vai vender matraca? Eu nunca estaria aqui hoje dando entrevista. Nunca. Então, não tenham medo, sabe, do empreendedorismo, de contar com outras mulheres, porque a gente fala muito que as mulheres não se ajudam, se ajudam. Nada de competitividade, né? Não tem nada a ver, como eu falei. Não tenho competitividade. Eu sou cercada de mulheres. Hoje em dia, meu círculo é só de mulheres. Minha mãe é uma artesã impressionante. Eu tenho uma amiga que é pintora. É impressionante. Todo mundo sempre se apoiando. Então, não tenho medo de viver o empreendedorismo com a cultura, porque não é errado. Para mim é um privilégio, né, conhecer essas duas histórias de mulheres fortes que estão levando nossa cultura para o melhor lugar, né, já que aqui é o nosso melhor lugar. Muito obrigada, né, espero que vocês continuem. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui
falando do grupo do Maracanã, falando de uma mulher guerreira, conhecendo uma nova mulher guerreira, que é de grande importância. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença mesmo de vocês. O Toda Mulher vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo programa e acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Até o próximo!